E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra de Canudos. Canudos atualmente é um município do extremo norte do estado da Bahia e ele fica próximo à divisa com o estado de Pernambuco e Sergipe. Não fica muito distante da cidade de Juazeiro, na Bahia. Atualmente, a população desse município é de 16.700 habitantes. Isso de acordo com o censo do IBGE de 2018. Esse vídeo está sendo gravado no final de 2020. E a Guerra de Canudos ele foi um conflito armado que envolveu tropas do Exército Brasileiro e os moradores locais, né, da região de Canudos, entre os anos de 1896 e 1897. Eles foram liderados por Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um ex-professor que tentou diversas formas de se dar bem na vida, como ser vendedor e trabalhar de diversas formas. Porém, como ele não obteve sucesso em nenhuma área, ele se tornou um cangaceiro. Um cangaceiro naquela época era um desbravador dos sertões. Assim como os bandeirantes, eles desbravavam o Brasil. Os cangaceiros, eles faziam desbravamento dos sertões. Até que ele descobriu essa região da fazenda de Canudos, que foi descrito por Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões, de 1902, como um local, né, uma fazenda improdutiva às margens do rio Vaza Barris, e era ocupado por uma população suspeita, ociosa e armada, que fumava cachimbos de barro com 1 metro de extensão, e que eram feitos que eram moldados a partir de tubos retirados de alguns canudos da vegetação, que eram espécies de bambus. Então acontece que Antônio Conselheiro ele desbravou a região, né, da Caatinga, a região da seca nordestina, e encontrou essa fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris. E ali ele se estabeleceu e começou a criar cabras. E à medida que ele ia obtendo progresso financeiro, outros sertanejos iam trabalhar com Antônio Conselheiro ali na região de Canudos. Até que eles fundaram um pequeno vilarejo, o vilarejo de Canudos, que devido à sua prosperidade e à sua proximidade com a Igreja Católica, foi crescendo cada vez mais e chegou ao pico de ter 25 mil pessoas morando ali no final do século XIX, né, 1876 aproximadamente. Né? Então, acontece que o próprio Antônio Conselheiro ele não aceitava a tributação do recém-fundado Império, né, que estava sob o governo de Prudente de Moraes naquela época. Então ele não aceitava a tributação e ele não acreditava no Estado laico. Ele queria que o seu vilarejo fosse autônomo, o que incomodou muitos fazendeiros e a própria elite brasileira da época. Porém, como estava muito distante da capital nacional, que era Rio de Janeiro naquela época, ele foi simplesmente deixado de lado. Até que, no ano de 1896, Antônio Conselheiro encomenda uma grande quantidade de madeira que foi comprada, né, de serralheiros na cidade de Juazeiro, que fica no extremo norte da Bahia, bem próximo a Canudos. Né? E após ter pago essa madeira, os vendedores se negaram a entregar essa madeira. Né? E essa madeira ela seria utilizada em melhorias no Arraial de Canudos e na construção de uma igreja. Como essa madeira não foi entregue, apesar de ter sido paga, o Antônio Conselheiro, que ele era, né, um homem extremamente honesto, mas também extremamente belicioso, né, belicoso, ele sempre andava armado e era um tipo cangaceiro, ele disse que ele e seus homens iriam até a cidade de Juazeiro prestar contas. Iriam armados, claro. Acontece que os empresários que vendiam madeira naquela época pediu ajuda policial. Né? E um destacamento com mais de 100 policiais
após essas ameaças, foram em direção a Canudos. Porém, eles nem chegaram em Canudos e foram atacados em uma noite, né, na noite de 24 de novembro de 1896, em um arraial ali próximo que chamava Uauá. E essa tropa foi extremamente dizimada e voltaram correndo e abandonaram seus armamentos e voltaram para a cidade de Juazeiro. Então essa foi a primeira expedição que aconteceu contra a cidade de Canudos. Como diversos militares haviam morrido, o problema com o arraial de Canudos já não era mais pela ameaça feita aos madeireiros, e sim pelas mortes dos militares que estavam naquela campanha. E então foi mandada uma segunda expedição, em janeiro de 1897, que foi comandada pelo major do Exército Brasileiro, Febrônio Brito. Então acontece que foi pedido a ajuda do governo federal, né? O próprio estado da Bahia naquela época, ele pediu ajuda ao governo federal, e 250 homens foram enviados a Canudos. Eles partiram triunfantes, pensando que a vitória havia de ser certa contra os cangaceiros da cidade de Canudo, que embora a cidade de Canudo tinha 25 mil pessoas morando ali, nem todos eram cangaceiros e nem todos estavam armados. Acontece, né, que quando esses 250 homens chegaram em Canudos, os cangaceiros estavam intocados e fizeram a maior devastação entre esses 250 homens, que também abortaram a missão e retrocederam após diversas baixas, né? Até que o governo federal resolveu mandar uma terceira expedição, que dessa vez contava com a presença de quase 1.500 homens e 6 canhões, e era comandada pelo coronel Antônio Moreira César. E eles fizeram diversas travessias, né, das serras que cercavam Canudos, visto que Canudos por si só era uma planície, mas estava entre uma região de serras, né? E encontraram novamente os cangaceiros entocados e com uma espécie de guerrilha, né? Eles acabaram por trucidar essa tropa de 1.500 homens, com diversas baixas, e eles também recuaram, e os cangaceiros de Canudos saíram vitoriosos. Até que houve, então, no ano de 1897, uma grande mobilização da elite carioca, né, e do governo federal, porque as notícias elas corriam das diversas baixas que o governo sofreu contra os cangaceiros. E a partir daí diversos mitos começavam a circular, como o fato de que o Antônio Conselheiro queria instituir uma monarquia no Brasil, e diversas outras falácias que não faziam sentido à época, né? E a opinião pública, né, diversos jornais da época pressionaram muito o governo federal, que então, sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade, realizou uma expedição com mais de 10 mil soldados, 20 canhões e 15 milhões de munições, e partiram em direção a Canudos, né? E, inclusive, eles levaram um canhão alemão chamado de Amatadeira, que era um canhão gigantesco, né, de largo calibre, né? Eu não lembro agora quantos milímetros, mas eu acho que era um canhão de 150 milímetros. E eles posicionaram no Morro da Favela, nas cercanias de Canudos. Favela era o nome popular de uma planta, né? Uma pequena erva que crescia nos morros. Então é por isso que a gente chama favela de favela hoje em dia, porque no Rio de Janeiro também tinha essas plantas, né? E à medida que a população de baixa renda foi instaurando cortiços nesses morros que tinham favelas, tomou-se o nome então de favela. Só uma curiosidade, né? Só um adendo aqui no vídeo, né? Então esses canhões bombardearam incessantemente o arraial de Canudos, e essas batalhas, elas duraram, pasmem, por diversos meses. Elas foram de abril a outubro de 1897. Até que o Antônio Conselheiro, ele faleceu de cólera. Chega a ser sarcástico, né? Antônio Conselheiro, os relatos históricos mais confiáveis dizem que ele não morreu na batalha, mas sim
ele morreu de cólera. E a partir de sua morte, os cangaceiros ficaram sem uma liderança e acabaram sendo dizimados pelos 10 mil homens do exército brasileiro. E estima-se que 20 mil cidadãos de Canudos, dentre os 25 mil que ali moraram, foram assassinados. Então, Canudos foi uma das maiores chacinas que já aconteceu aqui dentro do território brasileiro, desde que somos uma república. E é claro, o Brasil ele é montado por chacinas desde a época do Império, né? De tempos em tempos tem uma chacina e diversas delas é provocada pelas forças públicas. A gente tem aí Carandiru, a gente tem agora uma chacina na favela de São Paulo, né? E sempre acontece chacinas de tempos em tempos. Porém, o exército brasileiro, que se saiu vitorioso, ele teve diversos problemas de logística, e não foi fácil, tanto é que essa batalha durou diversos meses, né? E esse conflito de Canudos, ele rendeu diversas obras literárias, dentre elas, né, o Grandes Sertões, de Euclides da Cunha, né? Bem como inspirou diversos filmes, diversas peças teatrais e diversos livros internacionais, como, por exemplo, A Brazilian Mystic, um místico brasileiro, de 1919, de um britânico chamado Graham, Le Maju do Sertão, o Mago do Sertão, que foi um livro francês, Veredicto em Canudos, que foi uma obra espanhola, A Guerra do Fim do Mundo, do escritor peruano Mário Vargas Llosa, dentre diversos outros. O longa-metragem Os Canudos, que é de 2012, se eu não me engano. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. É realmente uma história extremamente triste e que está meio que caindo ali no esquecimento da população brasileira. Só quem estuda para vestibular, né, que é obrigado a ler o livro Os Sertões, só o pessoal que estuda para o Enem, que cai geralmente alguma coisa ali da Guerra dos Canudos, é que tem esse conhecimento, mas a população brasileira já caiu no esquecimento há muito tempo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Se vocês gostaram, eu peço que se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Deixe um comentário, que é extremamente válido para o canal, né? E deixe também um like, que é extremamente precioso para o alcance do canal aqui no YouTube. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.